Donald Trump disse que o Irã não retirou o urânio enriquecido das instalações nucleares antes dos ataques dos Estados Unidos. Mais cedo, autoridades do Pentágono concederam uma nova entrevista coletiva para defender novamente que os bombardeios foram bem-sucedidos. Priscila Asbeck não tirou, mas é possível que as bombas não tenham atingido essas estruturas, porque a entrada delas já ficava numa profundidade maior do que pode atingir essas bombas. Claro que houve algum tipo de impacto. O governo iraniano fala que atrasou em meses o projeto de energia atômica, mas a grande questão é que, de uma certa forma, atingiu, mas eventualmente não destruiu. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. É o que todo mundo quer saber, exatamente qual que foi a dimensão desse impacto dos ataques, mas o governo iraniano não vai permitir as verificações feitas pela Agência de Energia Atômica Internacional, como já não vinha permitindo. E aí acontece uma guerra de versões sobre o que teria acontecido e a dimensão desses ataques. E aí um ponto central dessa discussão é justamente se o Irã teria conseguido retirar os 400 quilos de urânio do subsolo dessas instalações antes dos ataques feitos pelos Estados Unidos. J.D. Vance, o vice-presidente americano, em duas entrevistas, uma no domingo e outra na segunda, desconversou quando ele foi questionado, inclusive na segunda-feira, quando ele foi questionado sobre a localização do urânio pela Fox News, ele falou que essa não era a questão diante de nós e falou que o Irã poderia enriquecer o urânio ao nível de armas e poderia enriquecer o urânio e transformar esse combustível em armas nucleares. Então, ele desconversou em duas ocasiões e aí por isso ficou essa questão no ar. E aí o chefe da Agência de Energia Atômica Internacional, Rafael Grossi, disse nos últimos dias que o urânio poderia ter sido transferido e Donald Trump, presidente americano, fez uma postagem nas redes sociais falando que carros e caminhões pequenos no local dessas instalações estavam movendo concreto para cobrir a parte superior dos poços e disse que nada foi retirado das instalações, que levaria muito tempo para que esse combustível fosse retirado e que isso seria muito perigoso. Além disso, Rafael Grossi, também esse diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, concedeu uma entrevista à Rádio France Internacional e nessa entrevista ele falou que o que se sabe, o que pode se observar das imagens de satélite, sem nenhuma informação nova, mas pelas imagens que já foram analisadas pela agência, é que as centrífugas da instalação nuclear de Fordow teriam sido atacadas e não estariam mais operacionais, mas ele disse que seria demais afirmar que o programa nuclear do Irã havia sido destruído. E isso tudo acontece depois que vazaram informações da inteligência americana de um relatório que diria que os ataques não teriam obliterado, como disse Donald Trump, as capacidades nucleares do Irã e teriam apenas atrasado em alguns meses o programa nuclear do Irã. E é por isso que aconteceu essa coletiva, então, de imprensa no Pentágono. E nessa coletiva, tanto Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa americano, quanto Dan Kane, que é a pessoa à frente das Forças Armadas aqui dos Estados Unidos, não trouxeram nenhum elemento novo sobre a dimensão dos ataques ou sobre como esses ataques afetaram as instalações nucleares do Irã. Eles passaram a maior parte, na verdade, Pete Hegseth passou a maior parte do tempo criticando a imprensa. Dan Kane fez uma apresentação mais técnica, mostrou vídeos, elogiou a participação dos soldados das Forças Armadas, também das Forças Aéreas, e falou sobre essa tripulação e esses pilotos que são muito novos e que tiveram que se despedir de suas famílias sem saber se voltariam. Então fez todo um elogio aos membros das forças aéreas, mas sem trazer nenhum tipo de elemento novo. Só para finalizar, eles falaram que, de fato, foram movidos caminhões de concreto para tampar a entrada dessas instalações nucleares, também reforçando o que disse mais cedo Donald Trump. Eu volto com vocês.